Você já ouviu falar no Santo Daime? Essa doutrina religiosa surgiu na região amazônica e tem raízes no cristianismo. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais dessa prática religiosa na cidade de Parintins, através do documentário Daime, a força da doutrina em Parintins. A doutrina, ela foi passada através, segundo os anais da história, pela Nossa Senhora da Conceição a um negro de aproximadamente 2 metros de altura, chamado Raimundo Irineu Serra, vindo do Maranhão, na época auge da borracha, e aqui ele foi trabalhar na seringa. Então andou ali naquela área próximo ao Peru, né, onde teve conhecimento com os índios incas, onde eles já tomavam a ayahuasca, e numa noite ele teve uma visão com uma senhora que vinha bonita e entregava para ele essa bebida e dizia onde estavam as 2 plantas, tanto o cipó, que nós chamamos de jagube, como a folha, que nós chamamos de rainha. E a partir de então eles tiveram um compromisso a ser feito, e desde em diante aparições foram mais contínuas, né? Ele se submeteu a uma santa dieta rigorosa na mata, né? Onde ele ingeria macaxeira insossa e água e tomava o daime, né? Até então que era só conhecido como ayahuasca. Santo Daime, ele tem uma trajetória bastante parecida com algumas outras religiões brasileiras, né? Ou com religiões que nascem da fusão, de uma reorganização do espectro religioso e que incorporam, portanto, elementos de diversas outras tradições. O interessante do Daime é que ele se assume, a partir dessa composição inicial, como uma doutrina eclética, que reúne, ao mesmo tempo, uma planta nativa da América, da Amazônia, né? Portanto, com uma doutrina que nasce como uma religião da floresta, mas que também assume para si a tarefa de fazer uma leitura do cristianismo a partir dessas tradições autóctones, locais, né? E americanas, portanto. O nosso mestre Irineu, quando do recebimento do sacramento pela Virgem da Conceição, ele queria colocar um nome à sagrada bebida. E ela disse, meu filho, peça o que você quiser. E ele disse, dai-me amor, dai-me caridade, dai-me pureza, dai-me força. Então está tudo aí, nesta santa bebida, neste sacramento, dai-me amor, dai-me força. Então este é o Santo Daime. E começa a ser sistematizado, então, a partir daí, como uma doutrina de cunho cristão, mas que se assume ao mesmo tempo eclético, né? E que reúne, portanto, tradições espíritas. O espiritismo é muito forte no Brasil do final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, não só entre a população de baixa classe, mas também entre as elites. Mas o espiritismo se difunde em várias tendências, né? Inclusive na tendência da Umbanda, e parte de uma tradição espírita, mas também esotérica, cabocla, mas que, agregando elementos indígenas e europeus, promove uma nova leitura do cristianismo. Daí a própria ideia do Daime, né? Que é uma ideia cristã de pedir a essa divindade, ao Cristo, essa nova revelação. O Santo Daime iniciou através de um amigo nosso que veio trabalhar aqui em Parintins, chamado Jofará. Veio trabalhar como jornalista em Parintins e trouxe o Santo Daime para tomar junto com a família, já que a família dele toda era daimista. Não tinha igreja aqui até então, ele trouxe o sacramento com ele e a esposa, né? A partir daí, então, eles começaram a consagrar o Santo Daime, né? Até então só eles. E então o Jó trouxe. E eu tomei conhecimento através dele, que me convidou um dia para tomar o Santo Daime.
onde funcionava num terreno aqui próximo da Dona Graça. É uma religião, né, da floresta. Nós trabalhamos cuidando da mata, nós cuidamos dos animais, nós zelamos por nós mesmos, e é a doutrina. Por quê? Se nós não tivermos organização, nós não vamos para frente nunca. Então, doutrinar para o mundo. Onde tem doutrina, onde tem regra, tudo anda. É muito fácil desqualificar e dizer isso simplesmente não é uma religião. O que a gente tem tentado fazer é mostrar o contrário, que uma tradição que nasce com extremo respeito pela natureza, mas também pelas experiências espirituais dos seus praticantes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai, eu já conhecia, né, da internet, de algumas coisas que passavam, mas eu não sabia que tinha aqui em Parintins, eu não sabia que tinha igreja aqui em Parintins. E numa conversa com meu amigo, com o Diego, que é daqui da mesma igreja, ele me falou que ele frequentava e tudo, e falou que teria a sessão no dia 30. E eu, por curiosidade, resolvi vir. Eu senti que eu tinha que ir lá. Eu não vou falar que foi só curiosidade, não vou falar assim, eu fui para ver qual é. Não, fui mesmo porque eu senti que eu tinha que ir ali. E desde lá, eu fui a primeira vez, segunda, e hoje eu estou aí, né, nessa caminhada há anos aí. Eu não tive nenhum incentivo de pessoas materiais, eu tive um convite. Porque no Santo Daime, a gente recebe um convite, né? Como recebe em qualquer igreja, um convite para participar dos trabalhos da doutrina. Então eu não tive um incentivo, eu tive um convite, que esse convite foi feito a mim pelo Jofará. Primeiramente, eu tive a curiosidade de vir. A questão porque o meu esposo, ele veio primeiro, me falou o que ele achou e tudo mais. Então eu tive a curiosidade de conhecer a doutrina, já que ela é diferente, né? Então eu vim por curiosidade e acabei gostando da doutrina. A minha primeira sessão eu lembro como se fosse ontem, como se tivesse acontecido há pouco tempo. Foi maravilhoso. Cheguei aqui nessa casa, fui muito bem recebido, bem tratado por todas as pessoas que aqui estavam. E na primeira sessão que eu estive lá com eles, eu tomei o Daime, na medida que é para todo mundo tomar, e eu não senti nada. Então eu vi o pessoal lá entrando em concentração, cuidando do seu trabalho, e eu fiquei olhando lá, todo mundo terminou o trabalho, mas na terceira vez eu já tive um encontro, eu já pude ver o que estava acontecendo comigo. Quando eu senti que ali era o meu caminho para a minha cura, para me largar do meu vício da bebida, eu consegui, através do Santo Daime, me libertar. Eu não vou dizer que eu parei, larguei, não, mas hoje eu tenho um controle. Então eu preciso estar na doutrina para eu ter a minha cura, continuar o meu tratamento. Eu não estou curado. Eu era uma pessoa que eu bebia muito. E hoje vou fazer 5 anos que eu parei de beber, o tempo que eu estou na doutrina. Participar da doutrina deixou vícios para trás, assim como muitos. Isso é uma coisa que impressiona muito, porque assim como eu, você sabe muito bem, irmão, que deixar um vício não é coisa fácil. Então isso é uma coisa que impressiona muito, o poder da cura do Daime. Te muda aos poucos, não é na hora, entendeu? Teu jeito de falar, teu jeito de agir, de pensar, teus modos na família, com as pessoas. Então a mudança ela não é rapidamente, ela vai aos poucos. Hoje eu tenho uma nova visão da vida, questão do respeito, da união, do amor entre a minha família, as mudanças em casa. Cada tradição religiosa, nesse sentido, oferece um sistema simbólico diferente. E daí as respostas para essas mesmas questões, né, que são questões que a filosofia contemporânea trata como questões existenciais, mas que são questões que estão em todos os sistemas religiosos desde há muito mais tempo do que a filosofia, que são de onde se vem, para onde se vai, que sentido tem essa vida, que elas são, portanto, informadas a partir dessas experiências. Os inários são as nossas bíblias, né? A nossa Bíblia cantada, a nossa Bíblia avançada, né?
Os nossos inários nós recebemos através de hinos de pessoas que têm ligação com o astral, com o celestial. Então essa pessoa recebe esse hino, essa instrução, que é uma lição que é passada para ele e ele passa para a gente aqui na Terra essa lição. No inário, nos hinos contidos nele, vamos ter nosso aprendizado. Lá vem dizendo o que fazer. É como se fosse a nossa Bíblia, né? Lá mais resumida. Não tirando, porque nós também usamos a Bíblia convencional, né? Mas eu falei isso porque lá estão contidos nossos ensinamentos mais reto. Como a doutrina ela é cantada, né? Então os inários pra gente, pra mim pelo menos, são instruções. Eu acredito que seja, não sei se eu estou errada no que eu estou falando, mas pra mim são instruções que na hora do trabalho são passadas, com certeza. Durante a sessão é proibido um homem passar para o lado feminino ou uma mulher passar para o lado masculino. A não ser o presidente que está dirigindo a sessão, ele tem essa autorização para andar para os dois lados. Então, como eu já falei, é uma teia, né, onde estão todo mundo lá e alguém toma conta e verifica os dois lados. A nossa estrela que a gente ganha aqui embaixo na hora do fardamento, acreditamos nós que ganhamos lá em cima também. Entendeu? O fardamento ele é muito importante. Vai ser uma maneira de tu se doar, entendeu? Você vai falar, bom, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou seguir, eu vou me fardar, vou seguir a Deus nesse caminho que foi aqui que eu me encontrei. Nós usamos uma farda porque a doutrina nos determinou que todos nós usássemos farda para mostrar que todos somos iguais. Então aqui não tem dentro da igreja um olhando para a roupa do outro, ou um olhando para o brinco, para o cordão. Não, todo mundo usa a mesma farda, o mesmo estilo, que é para mostrar que a igualdade é geral. É um compromisso, porque para você botar a estrela, se fardar, você tem que ter um compromisso com a doutrina, com o mestre, e então você tem que estar ciente se você quer mesmo se fardar, porque é um compromisso que você afirma com Deus. No cruzeiro tem rosário para quem quiser rezar. O cruzeiro, né, que é a nossa cruz, o Santo Daime, que assusta muita gente também. Pô, uma cruz de 2 braços. Mas assim, o cruzeiro, ele se representa a vida espiritual e a vida terrena. Ele indica que todos vão ter que passar um dia pela terrena e vão ter que alcançar a espiritual, né? A minha mãe é tão famosa, vida, luz e o clarão. O maracá é a nossa espada. O maracá é que dá o sustento, é o maracá com ele que você faz levantar o hino, faz segurar o canto. Então é um instrumento de força e de poder. O maracá é a espada do daimista. Foi, na verdade, o primeiro instrumento da doutrina recebido por mestre Irineu, né, que até hoje ele se perdura e nunca vai sair, porque foi deixado por ele. Cada irmão fardado tem o seu e tem que ter, porque ele faz parte da farda do maracá. Eu não sei tocar, mas vai ter que aprender, se fardar vai ter que saber. E fora a parte de material que eu estou falando de ele ser um instrumento da doutrina, ele traz muita firmeza na hora dos nossos trabalhos, porque ele ajuda muito. Vai ser até uma maneira de você concentrar, canalizar aquela força que está às vezes forte, né? Através do instrumento. No momento em que uma religião que, ao mesmo tempo, busca elementos da tradição xamânica, da tradição indígena, né? Inclusive a planta, mas também busca elementos do cristianismo, há uma composição de imaginários, né, que se soma aí para dar sentido mesmo não só ao ritual, mas também à composição da doutrina do Daime, né? Eu tomo esta bebida que tem poder inacreditável. O Daime, na parte material, como todos sabem, é um vinho. Ele é feito a partir de 2 espécies vegetativas encontradas na mata, né? O jagube e a folha rainha. Para ele ser feito é somente esses 2 ingredientes e a água, nada mais. Então a bebida me abre esse leque para mim estar em concentração e escutar o eu superior falando com o eu inferior.
Senti uma leveza, senti o coração batendo forte, parecia que ia sair do peito. E é isso, uma paz muito grande. Eu sinto o amor de cantar, o amor de louvar a Deus, nosso Pai, e de aprender com os ensinamentos que o Daime te passa através das etapas. A bebida, ela foi apenas o elemento detonador da experiência religiosa dos fundadores do Daime, né? Que a tomam como um elemento fundamental para a condução para esse universo espiritual, sagrado, e que a partir daí sistematizam toda uma doutrina para que se respeite a planta, para que se respeite a natureza, né, já que estamos falando de uma tradição indígena, mas que se respeite também a condição do fiel como usuário dessa receita. Meu divino Pai do céu. A força é uma palavra, símbolo que a gente usa dentro da doutrina. O que é força? Eu estou na força. É que eu estou dentro de um êxtase, assim, eu estou numa alegria tão grande, né, que nós chamamos de força. Eu estou numa tranquilidade, eu consegui resolver o meu problema que eu estava, se eu estava com mágoa do irmão, se eu estava com rancor de um vizinho. Então, quando eu tomei o Daime, que eu consegui me acertar, eu entrei na força, eu entrei na corrente. Chega num certo momento do trabalho que você sente que algo está acontecendo. Eu não vou falar que a força do Daime é isso e aquilo, porque vai ser como se eu estivesse comparando como uma vibe. O Daime não é isso, o Daime não é para pessoas open mind que querem chegar para, eu quero sentir qual é. A força mesmo que nós recebemos, ela é espiritual. É o momento que chega, tu vai sentir por dentro de ti, no teu espírito, e as coisas vão começar a serem mostradas para você. A força é divina, né? A força é de Deus. A força, para mim em si, é a força dos irmãos, a força da união, é a força de Deus. A admiração são as visões que você tem, porque na época antiga, né, as pessoas não tinham como os seres divinos até você através de sonhos. E passavam, olha, vai acontecer isso. Aí que nós chamávamos, ninguém sabia, chamava eles de videntes, né, os videntes. Então, dentro do Santo Daime, você tem a admiração, né? Você toma o Santo Daime, você entra em concentração e recebe a mensagem, que nós chamamos de miração. Você mirou, né? Viu o que está acontecendo. Então, é a informação que aquele teu guia, aquele teu anjo da guarda vai te dizer, olha, não faz mais isso, não, eu vou te levar para tu ver o que aconteceu aqui, ali. Então, isso que nós chamamos de miração. Nessa passagem do século XIX para o XX, a ideia do transe mediúnico, né? A ideia de que é possível ou expandir a consciência ou ceder o espaço corporal para uma transcendência, seja essa transcendência representada a partir de um orixá, ou seja, essa transcendência representada a partir de um espírito que desce, que comunica, que gere, que auxilia no processo de cura, no processo de redenção, no processo de reorganização da sua vida espiritual, mas também da sua vida material, né, do mundo no qual você transita e que dá um outro sentido para esse universo. Isso é muito forte. Então, esse elemento cristão, ele se soma rapidamente com esses elementos da tradição esotérica, da tradição espiritual, espiritualista ou espiritista, né? Como se quiser usar. Então, isso é muito forte no Daime, né? Quem procurar esta casa, venha que nela chegar, encontra a Virgem Maria, sua saúde é Natal. Nós temos os trabalhos normais, que são os trabalhos cotidianos, e nós temos os trabalhos que nós chamamos os oficiais, que são os nossos bailados oficiais, são as festas maiores da nossa doutrina que a gente comemora. Por exemplo, Santo Antônio, São João, São Pedro, Natal, Nascimento de Jesus, Nossa Senhora da Conceição, Dia de Reis. Então, esses são os trabalhos oficiais, que é a entrega que nós fazemos de farda branca, né, que nós chamamos.
E nós também temos os trabalhos que são as concentrações, as orações. Todo domingo nós temos as orações e nós temos também as concentrações que elas acontecem todo 15 de cada mês e todo 30 de cada mês. Trabalho para mim é onde você vem se conhecer, se corrigir, pedir perdão, ver o que está certo, o que está errado. Depende de cada pessoa que estiver no trabalho, na hora. Porque tem a concentra e tem os trabalhos de cura, né? Então, cada um desses trabalhos, eles são diferentes. No sentido, cura, quando você vem para o trabalho de cura, você vem em busca de cura ou vem pedir cura para os seus parentes que estiverem adoecidos. E claro, né? Não é só pedir, vem agradecer e tudo mais. Se você merecer a cura, você é curado, o seu parente, porque não é assim, digamos, vem pedir aqui e pronto. Você tem que ter por merecer, você tem que fazer por merecer, tá? Conseguir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nossas concentrações, elas iniciam primeiro com os nossos Pai Nosso, né? Rezamos o Pai Nosso e a Ave Maria, o Salve Rainha, né? E em seguida nós cantamos 12 hinos, que nós chamamos hinos da oração. São hinos que nós vamos cantando até chegar a esse período que dura em torno de 1 hora, mais ou menos, esse canto. E após essa 1 hora nós vamos entrar em concentração, onde nós vamos diminuir as luzes, a lâmpada, diminuir a claridade da lâmpada e vamos fazer um silêncio geral. Então quando ele diz mais profundo silêncio, todo mundo entrar em concentração. E nós vamos ficar em concentração, cada um tendo o seu ajuste consigo mesmo, os seus problemas, resolvendo, cada um vai resolver o seu problema, durante 1 hora. Então são trabalhos realizados nessas datas que cada um de nós vamos atrás da nossa busca interior, né, de nosso autoconhecimento. Muita gente pensa que vão tomar o daime para ver as coisas, para enxergar, e não é essa a ideia. Após esta hora de concentração, nós vamos cantar os hinos da concentração e logo após os hinos da concentração nós vamos cantar o inário do mestre, que é para encerramento. Bailados são feitos em datas comemorativas. Bailados são feitos no nosso festival que acontece mês de junho e mês de dezembro. Nosso festival do Santo Daime. O aluno, como a gente diz, né, que somos nós vamos pôr em prática o que aprendemos durante as nossas concentras, né? Qualquer um pode chegar aqui. Ele chega com antecedência de 24 horas, ele tem uma anamnésia, que é umas perguntas que ele tem que preencher, essa anamnésia, e para a gente estar respaldado, ele tem que citar lá se ele tem alguma doença, se ele sofreu algum acidente. Após essa pergunta, ele tem que frequentar primeiro uma oração, né, que não toma daime nas orações. Depois ele tem que frequentar uma concentração, participar da concentração que toma daime, e depois ele tem que frequentar de uma missa. A Igreja da Floresta do Daime, ela se preocupa em dizer que há um respeito extremo, tanto com as situações de uso, que são situações rituais, que são situações assistidas por líderes espirituais e que conduzem a uma circunstância onde há ampliação da minha capacidade de ter contato com esse elemento sagrado, e também uma preocupação com a produção dessa substância psicoativa que vem a partir das plantas, né? Na soma das plantas, do chá. Preconceito foi a nossa maior dificuldade. Por quê? Quando a Rede Globo transmitiu uma matéria através falando sobre o Daime, o Santo Daime, lá no céu do Mapiá, né? Então ela fez uma matéria dando assim de ênfase que as pessoas entravam em estado de alucinação, né? Então todo mundo, Deus me livre, pertenceu a um negócio desse, que eu vou ficar doido, que eu vou ficar não sei o quê. Então, quando souberam que em Parintins tinha o Santo Daime, foi logo taxado. Isso é um bando de maluco que tem lá. O Daime, por exemplo, dos anos 90 para cá, encontra uma repercussão muito grande na academia. Não só por curiosidade, mas porque se percebe que é preciso, como função social da academia, desmontar esses mitos, né? Favorecer a construção de um pluralismo democrático, de um pluralismo religioso democrático,
onde as diversas manifestações do sagrado, as diversas instituições, tradições, doutrinas que lidam com o sagrado, precisam ser tratados com a mesma dignidade. Eu acho que é falta de conhecimento, né? A pessoa tem que participar, tem que conversar com as pessoas que frequentam, porque é muito fácil para tudo a gente, uma coisa assim que é diferente, né? Que a princípio era no meio da floresta e tudo, então é muito fácil. Todo mundo tem assim, um olhar preconceituoso. Então, para a pessoa parar de ter o preconceito, ela tem que vir e conhecer. São as pesquisas, as monografias, teses e dissertações que começam a mostrar a relevância do Daime, né? Não só para o indivíduo, mas também para o indivíduo, né? Começa a mostrar relevância para comunidades todas que nasceram com essa tradição religiosa e que a levam adiante hoje, mas começa também a mostrar relevância para o sujeito que entra para essa doutrina e muda a sua vida a partir dessa experiência com o sagrado, que é uma experiência tão legítima quanto qualquer outra. O preconceito eu não acho bom, né? Porque é uma coisa que eu amo, entendeu? É a doutrina que me salvou de muita coisa e que cada vez me ensina mais. Só que uma coisa que nós aprendemos dentro do Daime, da doutrina, é ter paciência, entendeu? E ser tolerante. Patriarca São José e de todos os seres divinos da corte celestial. Com a ordem do nosso mestre Império Juramigã, está encerrados os nossos trabalhos, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja Deus nas alturas. Para que sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima sobre toda a humanidade. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batalhões masculino e feminino, fora de fora. Esta é mais uma demonstração da diversidade religiosa da nossa região. Até a próxima. Tchau!